de um caminho. Você já ouviu falar na Misna? 10 mandamentos, você sabe o que é. Os judeus pegaram os 10 mandamentos e foram detalhando, e criando novas regrinhas. Nos dias de Jesus eram 385 regras, a Misna. E se você ler ali, você vai encontrar uma coisa muito interessante. O dia que você passar por um deficiente visual, dizia ali, o deficiente visual, ou ele nasceu deficiente, que é o caso de Bartimeu, ou ele ficou deficiente visual depois de ter nascido. Porém, a lei dizia o seguinte: quando você passar por um deficiente visual, então você tenha 2 atitudes em relação a ele. Porque se ele nasceu cego, foram seus pais quem pecaram. Mas se ele ficou cego depois de ter nascido, foi pecado dele. Porém, quando você passar por um cego, se você sentir dó pela desgraça do pecado na vida dele, então você dê uma oferta a ele, dê um dinheiro, ajude. Mas se você passar por um cego e sentir ódio pelo pecado, pela consequência do pecado, você pode atirar uma pedra nele. Tem você ideia de quantas pedradas Bartimeu tinha tomado na vida? E Jesus parou, queridos. Jesus parou, sabe por quê? Porque ele está acima das regras. E algumas pessoas, irmãos, eles vivem nas regras, nos extremos. Eu não sou liberal. Procuro, na graça de Deus, ser o mais equilibrado possível. Mas algumas pessoas, irmãos, exigem demais das regras. E Jesus está acima das regras. E ele para porque ele vai ouvir um rejeitado. É por isso que ele para. E quando ele parou, irmãos, as pessoas ficaram observando. Olha o que ele falou: chamai-o. Quem? Chamai-o. E eles chamaram o cego Bartimeu. É interessante, irmãos, porque Jesus estava com os discípulos, uma grande multidão, e ele simplesmente diz assim: chamai-o. Irmãos, naquele burburinho, naquela conversação, ele não dá um endereço, ele não aponta, ele não explica quem é, ele só diz assim: chamai-o. Olha que interessante isso aqui. E eles chamaram. Quem foi que chamou? Quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que ir raciocinando essas coisinhas. Jesus disse: chamai-o, e diz assim: e eles chamaram o cego Bartimeu. Como que eles sabiam que era o cego Bartimeu? E quem foi que chamou o cego Bartimeu? Sabe quem chamou o cego Bartimeu? Os mesmos que no verso 8 mandavam que ele calasse. Quando Jesus disse assim: chamai-o, eles imediatamente sabiam de quem Jesus estava falando. Hipócritas. É o que eram. Seguidores de Jesus, mas hipócritas. Por que eles não trouxeram Bartimeu lá no verso 8? Quando Bartimeu estava gritando: Jesus, filho de Davi, por que eles não foram lá e disseram: Bartimeu, filho, a gente te leva lá, para de gritar, nós te levaremos. Eles não fizeram isso, mas quando Jesus parou e disse: chamai-o, eles trouxeram. Hipócritas. Trouxeram porque foi Jesus que pediu, porque queriam ser aplaudidos, queriam ser estrela, queriam aparecer nos jornais e revistas. Irmãos, essa turma que trouxeram Bartimeu é representada por pessoas que só não faz por amor, faz para receber aplausos, faz para se aparecer. Pessoas, irmãos, que estão seguindo a Cristo, mas não têm amor por um rejeitado, não move uma palha em favor de alguém. Mas quando um líder pede, quando vai se aparecer, ou então para ir a um figurino, então eles se apresentam. Então, porque Jesus mandou, então, deu aquela pressa. Bartimeu, vem, Jesus está te chamando. Hipocrisia, queridos. Irmãos, tudo que você fizer na igreja para Deus, faça por amor. E faça do profundo desejo do teu coração. Não faça porque alguém vai te aplaudir, te elogiar, te colocar em jornais e assim por diante. E aí eles chamaram. E quando eles chamaram, o que aconteceu? Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um pulo. Olha que interessante isso aqui. Lançando de si a capa, Bartimeu, ele deu um pulo. 2 informações importantes. A expressão capa aqui, irmãos, é imation. Você vai encontrar várias expressões para capas na Bíblia. Mas a expressão, a capa que Bartimeu usava era imation. Imation é tipo um cobertor. E por que ele usava esse imation? Provavelmente para tentar se defender de algumas pedradas.
Agora essa capa, irmãos, ela tem um significado religioso e profético, teológico, dentro do contexto bíblico. Ele arrancou a capa. O que significa isso? E ele deu um pulo em direção a Jesus. E Machon, irmãos, é símbolo de pecado. Pode ler no contexto. Tire a tua capa. Se você sinceramente quer ir a Cristo Jesus e ser salvo, tire a sua capa. O que é que você esconde debaixo da tua capa? O que é que você esconde debaixo da tua capa que a esposa não pode saber? O pastor não pode saber, os amigos não podem saber. Tire a capa. E ele deu um salto. A Bíblia não diz ele levantou, diz assim, ele deu um pulo. Ou seja, sabe o que significa isso, irmãos? Jesus está saindo de Jericó. Era a última oportunidade. Quando ele tira a capa, irmãos, e dá um pulo, significa urgência. Filho, não brinque mais. Se você tem um imation na tua vida, se você tem uma capa onde você esconde a miséria do pecado, tire a capa, esse é o apelo de Cristo. Dê um pulo em direção a Jesus. E sabe o que Jesus vai fazer com você? Está aqui, queridos, ó. E perguntou-lhe Jesus, o verso 51, o que tu queres? Bartimeu, o que você quer, filho? Por que você estava gritando tanto, Jesus, tenha misericórdia de mim? Bartimeu, o que é que você quer? O que tu queres? Essa é a pergunta de Jesus. Vocês vão encontrar essa pergunta 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. E olha, queridos, essa pergunta ela é tão assim, comprometedora, que Bartimeu poderia ter pedido naquele momento qualquer coisa. O compromisso de Jesus com ele é tão profundo que Jesus teria concedido qualquer coisa a Bartimeu. O que tu queres não tem limite. Talvez porque nós não saberíamos pedir, é que ele não tem feito muito desta pergunta. Então você encontra ela 3 vezes na Bíblia. Uma vez você encontra a Salomão. Quando Davi deixa o reinado e Salomão vai substituí-lo, ali é mencionado que o Senhor apareceu a Salomão. E Salomão estava muito temeroso. E Deus diz assim, Salomão, o que tu queres? E Salomão pediu o quê? Me dê sabedoria, Senhor. A expressão sabedoria, na verdade, é iomá. Né? Ele diz, Senhor, me dê o iomá. Né? E Deus diz assim, porque você me pediu a sabedoria, eu não só te darei sabedoria, como farei de você um homem, o quê? Rico e poderoso. Senhor, me dê iomá. O que significa isso, queridos? Que nós traduzimos por sabedoria. Sabe o que Salomão pediu? Algumas pessoas dizem, eu acho que ele está pedindo sabedoria assim, no sentido de inteligência, capacidade. Não. A palavra iomá, que é traduzida por sabedoria, é inteligência mais alguma coisa que é o iomá. Então, na verdade,